Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu resolvi fazer um vídeo, né, um pouco diferente, que vai ser uma análise literária, análise de um livro. Esse livrinho aqui, o Hotel New Hampshire. E por que eu escolhi o Hotel New Hampshire? Muito temporal, gente, porque trata de questões que a gente ainda sofre na nossa sociedade hoje. O autor dele é o John Irving. John Irving nasceu no New Hampshire, estudou na faculdade de Iowa e é formado em literatura, teve uma experiência em Viena, então quem for ler o livro, né, já fica aí algumas curiosidades. E o que acontece? Só para contextualizar a história. Weasley Perry e Mary Bates são dois adolescentes que resolvem arrumar um emprego de verão e eles vão para um hotel chamado New Hampshire, onde eles se encontram, se apaixonam, conhecem o Freud, que era um homem que trabalhava lá, um judeu. E na época, era a época da Segunda Guerra Mundial, que estava ali para explodir, para começar. E esse Freud tinha um urso que era chamado Estado do Maine, eles se encantam pelo urso, ficam maravilhados. Freud vende o urso a eles e assim tem-se início a grande história do livro O Hotel New Hampshire. E o que acontece? Eu separei aqui alguns pontos pra gente conversar hoje, que são pontos que eu achei muito interessantes. Ele tá aqui no meu papelzinho. E vamos lá, começar. O primeiro aspecto, a questão do bullying. Weasley, Perry e Mary Bates eles vão se casar e eles têm 5 filhos: Frank, Franny, John, Lily e Egg. E o que acontece? Frank ele vai ser muito marginalizado por ele ser homossexual na escola e naquela época principalmente, e entra muito a questão do bullying. As pessoas maltratavam o Frank por conta da condição dele, simplesmente por escolha dele, por um preconceito mesmo. Tinha essa questão. O bullying é uma coisa muito bem retratada, porque John Irving, ele não só retrata e joga assim, ele sofre bullying, mas ele mostra toda a questão psicológica por trás, os hábitos de Frank, como Frank passa a agir como ser humano. A vida de Frank passa a ser uma vida muito reclusa, de certa forma. Frank é uma pessoa com hábitos muito peculiares. Outro ponto muito interessante que Irving toca no livro dele é a questão da violência sexual. Ele mostra Franny, que é uma das filhas, né, do casal, sendo estuprada no livro, como isso afeta a vida dela, como toda a questão psicológica. Então é um ponto muito interessante que a Irving trata, e se você precisa usar isso para algum tema, sei lá, sua redação, fica muito interessante também citar o Hotel New Hampshire. E agora eu vou abrir aqui em algumas páginas que eu separei pra gente conversar sobre, porque o livro também não deixa de ser uma grande lição de vida. Por exemplo, aqui, página 180, isso fica muito claro. Ele diz o seguinte: o preceito estava ligado à teoria de Iowa Bob de que estávamos todos a bordo de um grande navio, num grande cruzeiro pelo mundo, e a despeito do perigo de sermos varridos dali, a qualquer momento, ou talvez por causa do perigo, não nos era permitido ficar deprimidos ou infelizes. O modo pelo qual o mundo funcionava não era causa para qualquer manto de cinismo ou desespero juvenil. Segundo meu pai, Iowa Bob, o modo pelo qual o mundo funcionava mal era apenas um forte incentivo para se viver com um propósito e ter a resolução de viver bem. Um fatalismo feliz, diria Frank. Ele retrata muitas questões assim. O livro é uma grande lição de vida, porque quando ele fala isso, embora você vai vendo, embora todas as adversidades que vão acontecendo na vida desses garotos, né, e do casal, eles estão sempre buscando se reinventar na dor. É uma resiliência, né, a arte de se reinventar na dor. Então isso é muito interessante, super válido, por isso que eu recomendo muito esse livro. E outra página que eu também marquei aqui, que é 186, é muito legal, gente, de verdade. Essa parte aqui. Ambas, disse Sabrina Jones sem hesitar. Mas eu tive certeza de que se o mundo pudesse parar de se dedicar a guerras, fomes e outros perigos, ainda assim seria possível os seres humanos se constrangerem mortalmente. A nossa autodestruição poderia levar um pouco mais de tempo. Assim, mas acredito que não seria menos completa. Porque quando ele retrata toda a questão que eles estavam vivendo no meio da Segunda Guerra Mundial, que o pai deles foi servir por um tempo, como foi aquela realidade, é aí que eu quero também indicar outro livro para vocês. Esse aqui, do Ricardo Arndt,
que é o que é política nuclear. Porque o que acontece? Mostra que o ser humano podia se destruir de qualquer forma, entendeu? Independentemente disso tá acontecendo, de guerra, de qualquer coisa, o ser humano sempre encontrar alguma forma de se autodestruir. E por que eu também estou indicando esse livro aqui do Ricardo Arthur, que é Política Nuclear? Porque nesse livro, ele além de explicar conceitos básicos do que se trata, ele conversa com a gente que naquela época muitos países estavam passando por necessidade mesmo, assim. A população estava uma população muito encarecida, uma população pobre, e que se as pessoas tivessem parado, os representantes de cada um desses países tivessem parado de se preocupar com a força bélica deles, de investir em armamento, e principalmente, né, nos nucleares, que eram o que eles estavam vendo que estava dando muito certo, eles teriam conseguido exterminar a fome praticamente no mundo, e em cada um daqueles países e consequentemente no mundo, né? Então é muito interessante essa parte também, eu achei um ponto de vista muito importante a ser tratado. Essa página é essa aqui, a 255. Na cabeça dela, a única reação possível ao estupro lhe parecia a dela. O fato de alguma outra pessoa poder ter reagido de modo diferente a um abuso semelhante só significava para ela que o abuso não podia ter sido o mesmo. É muito a questão da empatia aqui que ele está ensinando, de você poder se colocar no lugar do outro. Porque Franny, ela, em um dado momento, ela vai conversar com a outra personagem e a personagem diz: ei, lindinha, não é assim não, entendeu? É assim, assim, assim. O estupro ele só acontece dessa forma. E ela não dá espaço, abertura para que a outra converse sobre o seu problema, para que a outra também, sabe, mostre as coisas por diferentes aspectos. Eu costumo ver, acho isso muito interessante, gente, porque a vida é uma arte cubista, sabe? É importante você começar a analisar as várias faces de uma mesma coisa para você poder abrir o seu horizonte, abrir a sua visão e ver que não existe só a sua versão daquilo, sabe? Seríamos muito mais tolerantes, o mundo seria um mundo muito mais empático se soubéssemos escutar o próximo. E outra coisa que se evidencia muito é a banalização do sentimento da Suzy, diminuindo ou inferiorizando a dor do outro, sabe? Dizendo que ela é menos importante. O que já partiria também para um conceito muito interessante, filosófico, da Hannah Arendt, que é a banalização do mal. Também queria, que eu separei aqui, que é muito legal, é a página 266. Sobre a Suzy. Eu vou resumir, gente. O que acontece? A Suzy, Suzy é uma ursa que eles vão encontrar, longa história, não quero dar spoiler. Mas é uma moça que se veste de ursa e as pessoas acabam acreditando que ela de fato é uma ursa. E aí os meninos passam a se questionar: mas Suzy, por que você se veste de ursa? Por que você age como uma ursa? E por que você finge que é uma ursa? E aí ela diz: porque ser ursa, né, me faz forte, as pessoas me veem de uma forma e eu me projeto daquela forma. Aquela coisa, né, as aparências enganam. E ela não queria se mostrar, porque ela acreditava que a partir do momento que ela se mostrasse, as pessoas iam ver ela como fraca. Então é muito aquela questão, além das aparências enganam, como a pessoa se sente no mundo, diz muito respeito, que está por fora. Muito interessante também essa questão. E o livro também é muito atemporal no que diz questão ao racismo, porque tem um personagem que é o Junior Jones, que é um dos atletas da escola onde os meninos estudam, e que mostra a realidade da pessoa negra, né, porque ele vivia dentro da escola, os dormitórios deles, dos atletas negros, eram separados dos dormitórios dos atletas brancos. Então, gente, é uma coisa incrível. Vale muito a pena ler o livro para entender, se você quiser, o racismo estrutural, toda essa questão também é muito interessante. E com os movimentos que a gente vem tendo, né, Black Lives Matter. E, gente, para concluir, uma coisa que eu queria fazer até uma analogia, porque eu achei muito legal e muito interessante trazer isso para cá, foi que no decurso da história, né, o Weasley e a Mary Bates resolvem se mudar com os filhos para Viena, e aí vocês têm que ler o livro para descobrir o porquê. No período de mudança, né, eles acabam descobrindo muitas coisas, eles acabam se encontrando e criando a própria identidade. E aí eu pensei muito que foi aquela coisa, né, que o José Saramago, o autor português, já disse. A José Saramago, se vocês não conhecem, né, que escreveu um ensaio sobre a cegueira. Eu posso até fazer um vídeo conversando sobre esse livro depois. A questão do José Saramago é a seguinte: José Saramago dizia que era preciso a gente sair da ilha para poder ver a ilha. E foi saindo dos Estados Unidos, daquele lado do New Hampshire, que eles puderam se encontrar, criar uma identidade, descobrir o que eles queriam fazer realmente, né,
na vida. E eu acho que isso é muito pertinente a gente conversar hoje, até mesmo porque a gente vai passando um tempo de pandemia, né? E a pandemia talvez esteja ensinando justamente isso. Foi preciso a gente sair da nossa ilha para a gente poder ver a ilha. Poder se encontrar fora daquilo, fora daquela rotina sistematizada de todos os dias, de ter que acordar e fazer aquilo, e você descobre o que realmente importa para você, lembra da sua moral, quais são os seus valores de fato. Então, saiam da ilha para verem a ilha, saiam de si para se descobrirem. Gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.